Bom, Eduardo, eu queria começar a live te agradecendo por ter aceito o convite, de prontidão, assim, muito obrigado. Nossa, eu que agradeço, João. Agradeço esse trabalho. Eu andei olhando o seu trabalho, vi que você tem uma preocupação que eu acho muito bonita na arquitetura. Obrigado, viu? Imagina. Acho que a gente Tá, poderia começar se apresentando, né? Você se apresenta para o meu público e eu me apresento para o seu, pode ser? tá bom. Bom, é, sem muitas delongas, né? Mas meu nome é Eduardo Salmar Nogueira e Taveira. Eu sou arquiteto. Eu me formei nos anos 80, numa faculdade aqui em Campinas, e desde essa época a minha paixão sempre foi a arquitetura de terra. Comecei essa paixão dentro da escola, com o apoio dos professores. Depois fui buscar isso ao longo da vida, que a gente pode conversar ao longo do nosso bate-papo aqui. Show. Bom. Bom, gente, meu nome é João Paulo Guimarães Rosa, eu tenho esse perfil aqui, que é o Projeto Potente, tenho outro perfil também, que é o Estúdio Guimarães Rosa, que é o meu estúdio. Eu sou mineirinho, mas atualmente eu moro em Brasília. Bom, meu intuito aqui com esse perfil é ajudar arquitetos e estudantes a produzirem projetos de verdade, né, projetos potentes, que é o que a gente chama aqui. A gente meio que tenta combater os projetos rasos, sabe, Eduardo? A gente assumiu essa missão aqui nesse perfil. Sim. E eu sou apaixonado por arquitetura também, gosto muito de falar sobre arquitetura. Já participei de vários concursos. Eu vou falar dos concursos porque eu não tenho um currículo tão extenso como o seu, Eduardo. Não tenho a sua experiência tão grande. Mas eu já participei de alguns concursos de arquitetura, tive alguns êxitos, né? Eu fui finalista do Prêmio Félix Candela, que foi um concurso no México. Inclusive, eu fiz a escola em Taipa de Pilão. E também fiz o concurso do Design Class, que eu fui finalista. Foram mais de 904 projetos inscritos, eu fui um dos finalistas do Brasília. E é isso, eu venho batalhando aí para que a gente possa mudar um pouquinho desse cenário que a gente está vendo aí na arquitetura, né? Lógico, não generalizando, porque né, a nossa arquitetura contemporânea é muito forte, muito potente, mas tem me incomodado muito que está sendo produzido nos condomínios fechados, sabe? E aí eu venho aqui nesse perfil justamente para tentar ajudar essas pessoas, porque até é engraçado que eu tinha um pouquinho de ranço sobre isso, sabe? Mas depois eu entendi que não, essas pessoas que estavam produzindo esses projetos não encontraram um caminho na faculdade, então elas precisavam de ajuda. E aí me coloco nesse lugar aqui com muita humildade, inclusive. Mas, Eduardo, aí eu te convido aqui para esse perfil, porque você é um arquiteto, eu considero um arquiteto potente, que tem uma produção arquitetônica potente, né? Trabalha com material que é muito rico. A primeira pergunta que eu tinha para te fazer era justamente como que você começou. Você até começou essa introdução, né? Eu queria que você falasse mais um pouquinho sobre isso, como que você começou nessa jornada aí com a Taipa. Bom, comecei no século passado, viu, João? E eu dou os parabéns para você, viu, por estar focado nessa tua ideia, principalmente com os alunos, né, com o pessoal estudante de arquitetura. Muito nobre essa sua preocupação e faz também a minha participação aqui ter um certo significado, porque eu adoro lecionar, ensinar, adoro passar tudo que eu sei, que eu aprendi, porque a minha vida inteira eu tive sempre um pé no canteiro de obras e um pé na universidade. Então, isso eu diria, muito raro, não querendo trazer nenhum mérito por isso, mas é muito raro você ter a oportunidade de estar nos dois campos da arquitetura, né? No canteiro de obras e na sala de aula. Então, isso é muito raro. E eu dou os parabéns para você, João, por estar trabalhando nessa linha da sala de aula e por estar aqui, e eu ter a oportunidade de estar aqui com a sua comunidade, com todos os seus seguidores, né? A minha história eu vou contando à medida que as coisas forem rodando daqui para frente. E na medida que as pessoas forem perguntando também, porque fica à vontade aí para responder qualquer pergunta, viu? Sim, pessoal, muito importante. Mandem as perguntas de vocês aqui durante o processo dessa live. A questão aqui é para que seja, de fato, pensem que é uma reunião aqui que a gente está conversando, né? Inclusive você, Eduardo, fique à vontade para me interromper também e colocar outro assunto, tá? Tá bom. Bom, então eu só vou colocar uma pergunta aqui para a gente ter um guia, ok? Bom, a primeira coisa que eu queria te perguntar, Eduardo, é por que o arquiteto hoje ele deveria considerar esse sistema construtivo, né, que é a Taipa de Pilão, que você tanto trabalha hoje, né, na construção. Por que ele deveria adotar esse sistema?
Ô, João, é porque não temos mais tempo para fechar os olhos para coisas básicas da nossa profissão. Assim, eu vou apelar um pouco. Todo arquiteto que vai para o canteiro de obras, ele precisa ter uma noção clara daquele saco de cimento que chegou na obra dele. Aquele saco de cimento, ele veio lá de uma montanha que foi desmontada, ele passou por uma usina que gastou uma energia imensa para fazer o processamento, chamado clinker, né, do cimento. Para fazer esse tal do clinker, são 1.250 graus Celsius nos grandes fornos. Então, é um consumo de energia imenso. E depois, esse saco de cimento vai para um caminhão que gasta 1 tonelada de óleo diesel, poluindo a natureza, para chegar a um depósito. Aí, do depósito vai para a sua obra, arquiteto, gastando mais óleo diesel, e aí você abre aquele saco e usa sem pensar em todo esse antecedente. Então, por essa razão, a minha preocupação não é o termo, meu tesão, por trabalhar com a possibilidade de um material sustentável, um material que eu possa obter no próprio local da obra. Mas continuamos falando, assim. Eu gosto de fazer um bate-bola. Não. Senão eu começo a falar demais aqui, aí não é um diálogo, nem abre espaço para as pessoas. Fica à vontade. Eduardo, inclusive, só para complementar, eu acho que é muito interessante a sua fala, porque o que eu vejo hoje, eu sempre aqui com o pessoal, eu falo muito do estereótipo da casa de condomínio, que Sim. é aquele estereótipo daquela casinha com 2 volumes, né, com aquela porta monumental, o jardim ornamental na frente, aquela coisa toda. Eu acho que vem muito também, são várias coisas, né, que cometem esse pecado, entre aspas, como obra final. Mas eu acho que um deles é a escolha do sistema construtivo, né? Quando você tem, por exemplo, a Taipa, que é um sistema construtivo que te dá várias vantagens, e um deles, inclusive, é a solução plástica, né? Porque é tão potente, tão bonita, né? A Taipa em si, além das outras condições, né? E eu acho que isso tudo vai agregando. E hoje em dia falta isso, né? Até que você falou dessa questão da relação do canteiro de obras e tudo isso. Eu acho que quando você conecta o sistema construtivo com todo, essa obra, ela fica, né, ela ganha vida. E aí eu vou até te colocar aqui a pergunta do Renato, que ele está falando o seguinte: boa noite, pessoal. A dúvida dele é a seguinte, que como ele qualifica o pessoal da cidade para poder propor um projeto em Taipa? O Renato? Isso. É isso? Renato. Oi, Renato. Qualificar não seria bem o termo, mas assim, eu posso te contar um pouco o antecedente. Quando eu comecei a fazer projetos, a minha vida toda eu fiz projeto de casas, residências. Basicamente, a vida toda eu projetei residências, né? E a residência, eu já vi o João falar sobre o termo abrigo, e já vi o João falar também sobre o termo de projeto. Estabeleceu umas certas diferenças com relação a isso, né? Quando você pensa numa casa, é importante pensar que a casa tem que ser como uma roupa confortável, né? Uma roupa que te veste bem. E eu acho que falta um pouco essa cultura do consumidor do nosso trabalho. Eu acho que a cultura do consumidor do nosso trabalho, que a gente chama de clientes, está muito presa à velocidade dos tempos modernos, a construir rapidamente, né? A construir dentro daquela falsa ideia de custo controlado, de valores. Então, a gente joga para grandes empresas, incorporadoras, construtoras, a gente joga para eles a responsabilidade de fazer uma roupa confortável. E o que eles propõem não é bem isso, porque a linha, como o João fala muito nisso, eu ouvi várias falas do João, a linha não é essa, para o incorporador, para o construtor, para aquele que quer vender um produto chamado casa, né? A linha do arquiteto é da roupa confortável. E aí é óbvio que quando você pensa uma roupa confortável, você prefere um algodão que respira bem, né? Que responde bem à questão da mudança climática. Você quer um ambiente em que você não precise gastar uma montanha de dinheiro com energia elétrica, com ar-condicionado, com ventiladores, enfim. Você quer um lugar para viver bem. E viver bem, eu vou até para o campo da medicina, viu, João? Sabe, porque o Feng Shui é uma linha que estuda bastante
coisas muito importantes que normalmente não se dão importância ao pensar o projeto, e muito menos o cliente sabe disso, né? Mas a gente não pode... parênteses. Eu acho que na nossa profissão nós somos um pouco educadores, né? A gente educa o cliente a nos consumir, né? Como é que o cliente pode me consumir de uma forma que ele tenha todas as prerrogativas importantes para o ambiente que ele vai viver, e que não esteja tão vinculado à questão só financeira, só de prazo, só de velocidade de execução, né? Então, eu não sei se eu respondi sua pergunta ou se eu dei uma volta imensa na Terra, mas é muito importante nós, arquitetos, levarmos em consideração a qualidade do ambiente. E, obviamente, a qualidade do ambiente faz você olhar para tecnologias como construir com terra com outros olhos. Você encontra ali qualidades, né, para aquela pessoa que vai morar ali dentro por muitos anos. Isso é muito importante. É delicado esse raciocínio, porque a gente está se distanciando muito disso. Os arquitetos saem preocupados em fornecer rapidamente uma solução, não é? E soluções que são apresentadas na mídia, soluções que são vendidas na mídia. E com isso, a mídia acaba ocupando o espaço dessa relação fundamental que o cliente tem com o arquiteto. Então, é um divisor de águas, mas será que eu respondi? Não sei. Eu acho que mas a gente vai eu acho que a gente vai colocando lenha na fogueira, né, João? Não, é isso. Tá. A gente vai voltar depois, porque eu acho que ele estava perguntando em relação ao canteiro. Mas só para complementar o que você falou, eu percebo muito isso, né? Que os arquitetos falam assim, mas o cliente que me procurou, ele que pediu a casa, assim. É o que a gente fala muito aqui do projeto raso, né? Então, foi ele que pediu pra gente esse projeto. E tem muita então, João, pode falar. Deixa eu te cortar, desculpa. Você me lembrou um termo que você usa, que é o cliente raso, né? O projeto raso. Veja bem, eu concordo inteiramente com você. Afinal de contas, eu estudei tanto, eu fiz tanta coisa, e eu não sou hoje a caneta do meu cliente. Eu não sou o que ele quer, eu sou o que eu quero para ele, né? Eu não sou um desenhista do meu cliente. De maneira nenhuma, eu não posso ser isso, porque senão, o que eu estou fazendo? Eu pego um cliente que é médico, ele entende de medicina, ele não entende de arquitetura. Então, se ele me pede, coloque aqui um piso tal, pinte essa parede de cor tal, então, eu não faço esse trabalho, senão eu dou a caneta para ele, eu falo, então faça você. Eu acho que nós temos que manter um pouco essa... É uma dificuldade brasileira isso, você reconhecer, e você não só reconhecer, mas você consultar e respeitar a opinião do profissional. Nós temos essa dificuldade, eu encontro frequentemente, João, muitas pessoas que, eu sei fazer, eu faço um desenho aqui e entrego para o pedreiro, entendeu? É muito comum isso. Eu acho que eu diria o seguinte, João, quando você tem dor de dente, você não vai procurar um engenheiro civil. Quando você tem uma dor de barriga, você não vai procurar um arquiteto. Então, por que quando você precisa de uma casa, você vai procurar o pedreiro, ou vai procurar a sua esposa, ou vai procurar o seu cunhado, né? Eu acho que nós ainda precisamos amadurecer essa questão de utilizar e saber ouvir a opinião dos profissionais, das pessoas que estão trabalhando efetivamente com aquilo que você precisa. É esse o meu ponto de vista. Eu acho que até retomando a sua fala, né, que eu acho interessante que você falou de educar, e até volta ao que eu estava dizendo, que muitos falam, mas o cliente me pediu um projeto assim. E eu falo, gente, não é culpa do cliente, porque aquilo está na grande mídia, é isso. Quando ele liga a TV, a casa de alto padrão que está aparecendo lá como consumo máximo é aquela casa. Quando ele olha para o vizinho, é aquela casa. A casa do cunhado é a mesma coisa. Então, como que ele vai te pedir outra coisa além disso se o repertório dele é esse? Ele não tem acesso ao dele, ele não conhece o Eduardo. Só que é muita irresponsabilidade da nossa parte fazer essa casa para ele, um projeto raso, sem explicar as consequências daquilo para ele. E aí,
ele pode até executar essa casa, mas ele precisa saber que essa casa vai ter várias patologias, né, que ela não vai funcionar, e que até retomo o que você estava falando, que eu falo muito, é que um projeto raso é apenas a função primária da arquitetura, que é o abrigo, né? Ou seja, uma casa, uma obra, meu pai, minha mãe, eles construíram, tiveram essa cultura, né, do pedreiro, de construir essa autoconstrução. Então, quando eu vou na casa deles, eu percebo isso. Tem vários erros de insolação, de não sei o quê. Ou seja, aquilo é um abrigo. Tá lá, tá funcionando, abriga eles, mas não é arquitetura, né? E por que a gente estuda 5 anos para fazer um projeto raso? Não faz sentido. A gente não está aqui para fazer abrigos, né? E eu falo, eu vou além, inclusive, porque é golpe, né? Porque um pedreiro faz um abrigo. Por que você vai cobrar um valor para o cliente para fazer um abrigo se o pedreiro faz? Então, eu vejo muito assim, Eduardo, que tem muita essa questão do cliente também, mas tem muita culpa nossa também. Porque os arquitetos têm esse lado que está produzindo projetos rasos e o cliente está achando que a arquitetura é isso. E por isso, inclusive, que eu estou aqui, né, tentando combater isso, porque eu reclamava muito. Eu falei, não, vou parar de reclamar e vou tentar me posicionar aqui para mudar esse cenário, né? E eu também, como eu disse, eu tinha raiva, assim, sabe, desses profissionais, e depois eu entendi que não. Na verdade, eles não estavam fazendo isso porque queriam, né? Talvez por não ter essa percepção. E volta ao que você falou também dessa questão dos professores, né? Porque tem muitos professores teóricos e não tem professores que têm essas duas vivências, né? Do canteiro de obra e da faculdade. Eu acho que isso atrapalha um pouco também o processo. Mas só para voltar aqui à questão do Renato, porque eu acho que a gente não respondeu, eu acho que a pergunta dele mais específica é sobre o canteiro de obras. Então, deixa eu só retomar aqui. É como qualificar as pessoas para construir a obra, entendeu? Em Taipa. Entendi. Eu acho que... Renato, fala aqui pra gente se é isso mesmo, tá? Renato, eu te digo o seguinte, qualificar as pessoas é um trabalho de educação. O trabalho de educação nosso, quando vamos para a obra, é um trabalho técnico, né? Nós somos técnicos no canteiro de obras. E nós temos que considerar, principalmente quando a gente trabalha com algum sistema construtivo, como é o meu caso, a taipa de pilão, a arquitetura de terra, a gente considera que a pessoa não sabe nada e, portanto, a responsabilidade do sucesso daquela operação depende de você técnico ali dentro. Porque não é possível mais imaginar, nos dias de hoje, que você vai encontrar uma pessoa que entenda completamente, saiba fazer uma leitura de planta, saiba entender um projeto, saiba entender o traço, a química da mistura, a importância da água, enfim, são muitos e muitos aspectos que, inclusive, eu estou montando várias apresentações para vocês, tratando especificamente desses pontos, né? Então, nós temos que puxar para nós a responsabilidade técnica, né? E deixar de pensar que a mão de obra é que resolve o problema do arquiteto, porque essa é uma postura que passei a vida toda em canteiro de obras e no escritório, eu entendo completamente que não é viável a obra que eu desenhar e não aparecer no canteiro de obras, não vai ser a obra que eu pensei. Acompanhar os erros, saber reconduzir para o caminho correto. Então, não é possível imaginar que você vai construir a sua arquitetura no seu escritório. Não é possível. A sua arquitetura pode ser aquela renderizada, né? Ou seja, aquela face final. Mas a arquitetura que me refiro é a construção que vem de baixo nas paredes, que sobe e que vai produzir resultados espetaculares. Para que essa sua arquitetura aconteça, a tua participação, você educar não só o seu cliente na etapa do projeto, como o empreiteiro, o peão da obra, o operário da obra. E para isso você tem que estar presente. Entende? Eu conheço, de fato, muitos e muitos escritórios de arquitetura que fazem o projeto e nunca mais aparecem. Aparecem no final para fazer fotografias do ambiente pronto e publicar nos seus sites. Eu acho isso, assim, uma angústia. Eu, particularmente, acho uma angústia. Você desenvolver um projeto, entregar na mão de alguém, nunca acompanhou, não sabe. E seja o que Deus quiser. Porque, olha, tem coisas que vocês podem achar assim, esquisito, mas, às vezes, quando você compra um caminhão de areia, aquela areia pode ter sido extraída de um rio que tem, ao longo das suas águas, uma empresa química despejando um produto ali, que isso altera completamente a composição dessa química, dessa areia.
Quando essa areia é misturada com o cimento e é produzido um reboco, enfim, né, é totalmente fora do seu controle, se você não tem ciência disso. Então, veja como a construção ela está presa ao saco de cimento, de onde vem a areia, que tipo de terra é. Recentemente eu comprei, numa obra que eu entreguei o ano passado, eu comprei vários tijolinhos bem queimados. E dentro daqueles 8 caminhões que eu comprei, um veio com tijolos que eles quebravam e desmanchavam. Então, veja, se eu não estivesse olhando isso, aquilo iria para a parede, iria produzir um resultado depois, né? Então, resumindo, Renato, qualquer obra pode ser feita com qualquer sistema construtivo, desde que exista uma orientação segura para o operário. Desde que exista no canteiro de obras um arquiteto que conhece o que está fazendo, que sabe determinar os procedimentos de mistura, de aplicação, resultados de cura, como fica a hora que aplica, como fica daqui a um mês, entendeu? E isso implica em conhecer, eu brinco com um termo mega forte, é o âmago do íntimo. Você tem que conhecer o âmago do íntimo da construção, você tem que estar presente. E aí o operário vai sentir confiança em você, vai seguir sua orientação, não é? E você vai comemorar com ele o resultado bom e vai conversar com ele o resultado errado para melhorar. Sinceramente, eu não vejo outro caminho, viu, Renato? Então, qualquer sistema construtivo funciona bem desde que exista um arquiteto que conhece o que está fazendo, para que ele esteja presente no canteiro e acompanhe a matéria-prima que chega, o operário que vai lidar, a operação que vai ser feita, os equipamentos que vão ser usados, enfim. Tudo isso resulta numa boa construção, num resultado positivo em custo, em estética, em time, velocidade e tudo mais. É por aí um pouco, Renato. Eu acho que eu fui muito mais longe do que só a pergunta. Eu gostaria de te dar um pacote, de dizer, procura um empreiteiro tal, que você vai ter sucesso. Mas eu te diria o seguinte, trabalhe com qualquer um, mas tenha muita convicção, muita força no que você está fazendo. Trabalhe com qualquer pessoa, né? E eduque essa pessoa, dirija ela, conduza a obra, né? Seja, como o João diz, né? Potente. Faça algo potente, que realmente produza um resultado esperado, né? E o operário vai reconhecer. Quando você tiver o resultado, o operário pode até falar, nossa, eu não sabia que eu saberia fazer isso. Mas ele reconhece o resultado final. Um pouco por aí. Eu acho que também é importante a gente falar que tem sempre a possibilidade da gente encontrar uma pessoa experiente como você, né? Porque eu penso muito, eu tenho muito esse desejo de construir ainda com taipa. Estudo muito, inclusive, aqui meu livro. E eu estudo muito. Tem um artigo meu aí. Jura? Que legal. Aí dentro desse livrão. Que show. Então, comecei a ler ele agora, estou estudando. Mas, de certa forma, assim, a gente tem uma certa insegurança, assim, porque é, de fato, um sistema complexo, né? Quando a gente pensa em todo o sistema como um todo. Mas sempre tem essa possibilidade de a gente iniciar a obra, lógico, né? Estudando e tendo um profissional como você para orientar, para cuidar, né? Eu acho, assim, eu acho importante a gente falar isso, porque causa sempre essa insegurança, né? Eu também percebo que os projetos hoje, os arquitetos hoje não têm essa segurança do canteiro e acabam optando pelo sistema mais fácil, que é o tradicional. Né? Quando, na verdade, a gente pode optar por outros sistemas e ter, de certa forma, uma orientação como uma pessoa experiente como você, né? O que você acha disso? Ô, João, você usa uma palavra muito bonita e muito forte, tradicional, né? Por vezes a gente acha que o tradicional é aquele, o que todo mundo sabe. E aí talvez mora um engano, né? Talvez mora um engano, porque, volto a dizer, a nossa mão de obra, ela tende a fazer um procedimento e fazer as operações de canteiro da maneira que ela conhece. E a maneira que ela conhece, necessariamente, não é a maneira correta. E eu digo correto até me baseando em alguns aspectos. Por exemplo, repara você, no canteiro de obra, quais os operários que leem com atenção as bulas que vêm em toda a matéria-prima que chega no canteiro. A bula que vem no saco de cimento,
a bula que vem no saco de argamassa, a bula que vem na aplicação de um porcelanato, que tipo de argamassa você usa quando é porcelanato, quando é uma cerâmica. Repare isso. Veja se eles leem a bula com atenção para medição dos traços, quanto se coloca disso e daquilo. Veja se no canteiro de obras tem um mínimo de precisão, né? De precisão em misturar. Porque você sabe, João, se você vai fazer um bolo de fubá, se você erra na quantidade de farinha, você estraga o bolo. Então, por que para misturar uma argamassa que vai ser usada como chapisco, se você errar a quantidade de cimento ou a quantidade de água, você não vai estragar o resultado final. Então, é uma preciosidade que nós precisamos recuperar. Por quê? A construção civil sempre foi colocada assim longe dos profissionais da arquitetura, da engenharia civil e muito perto do peão de obra. E na nossa história brasileira, ainda hoje é assim. O peão de obra é o operário menos valorizado no nosso país. O peão de obra, aquele operário que está lá me esperando na obra, que eu vou encontrar ele amanhã, é a mão de obra menos valorizada. Por quê? É muito comum que qualquer um que não consiga emprego vá para construção civil. Por quê? Lá joga 3 carriolas de areia, um saco de cimento, mistura tudo, derrama e põe lá. Enfim, entendeu? Então, é um preciosismo que é importante recuperar. E por quê? Porque quando eu falo de taipa de pilão, eu falo de uma matéria-prima, que é terra misturada com uma pequena porcentagem de cimento, uma pequena porcentagem de água e ar, misturada bem e compactada. Falando assim parece simples, mas tem uma certa complexidade nisso, né? Aí você começa a olhar para isso e falar assim, mas que tipo de terra? Qualquer terra serve? Puxa, é mesmo. Então, existem tipos diferentes de terra, né? Qual o cimento? Existem hoje 6, 7 tipos de cimento, cada um com uma propriedade, um com mais borra, um com mais propriedade de aceleramento da cura, outro. Qual o cimento? Então veja que coisas que nós deixamos para o operário decidir, quando você fala, eu vou construir com taipa de pilão, você precisa mudar esse enfoque. Não é o operário que vai decidir, é você que vai decidir mediante o conhecimento do solo que você vai usar, mediante qual o cimento adequado, qual o teor de umidade. E para tudo isso existem processos, procedimentos que muitas vezes a gente tem no nosso escopo aí, e vou mostrar para vocês logo em seguida como selecionar o melhor solo para a taipa de pilão. Eu estou montando uma palestra e o João vai me ajudar para a gente divulgar. Você vai ver que legal, porque eu vou te mostrar uns ensaios que você faz na sua casa e você ali aprende a conhecer o tipo de solo. Então, esse é o conhecimento que é importante, que nós precisamos puxar para nós. Por isso, ainda voltando naquela questão, se eu faço uma obra em que eu delego para o pedreiro todo o processo de construção, o que eu fiz, né? O João pergunta muito isso. Projeto raso, rasíssimo, né? Eu não fiz nada. Eu só rabisquei um espaço. E o que eu ganhei com isso? Ganhei a aprovação do cliente, talvez, numa volumetria bonita, né? Numa fachada bonita, modernosa e tal. Mas, na verdade, o que eu ganhei com isso? Eu coloquei aquele cliente dentro de um ambiente climaticamente equilibrado, né? Eu criei uma estrutura para apoiar uma laje, um telhado, sem os excessos do concreto. Então, essas coisas, assim, a gente aprende na escola, assim, mais ou menos de uma escola para outra, menos ou mais, em escalas variadas. Mas a gente aprende muito quando a gente tem coragem de ir para o canteiro de obras, né? E tem a coragem de ir para lá observando, vendo, aprendendo, para dali a pouco estar dirigindo, estar determinando, né? Eu acho que essa é a minha postura, assim, uma postura que eu quero deixar para o pessoal que é estudante de arquitetura, assim, uma grande questão, que é não só o desenho. O desenho é muito importante, a renderização é muito importante, a criatividade na volumetria é muito importante, mas você não pode desenhar
uma planta representando uma parede com duas linhas paralelas, sem saber o que vai estar ali naquele miolo. Se vai ser um tijolo, um bloco, uma taipa de pilão, um bambu, uma pedra. Não é possível você desenhar uma parede sem saber do que ela vai ser feita. Então não é possível. Então isso acontece lá no seu escritório. Então se você se contentar em desenhar duas linhas paralelas e falar para o cliente, aqui vai ser uma parede, né? E aí? Quem é que vai decidir isso? Né? Ah, tá, aqui vai ser uma parede, ok, tá bom, entendi. Mas do quê? Se ela for de pedra, se ela for de bambu, se ela for de taipa, se ela for de tijolo, que desenho teria cada um desses? É o mesmo desenho? Então, isso que eu depois de assistir e aprender com você, já ouvi Projeto Raso. Eu vou copiar seu termo e vou começar a usar ele, Projeto Raso. É por aí um pouco. Exato, e até, né, falando dessa questão do sistema construtivo, é o que eu falo, existem uma gama de sistemas, né, e geralmente as pessoas, os arquitetos utilizam só o sistema tradicional, e sem considerar a zona bioclimática, o clima, e aí, como é que faz isso, né, e, enfim, mas se a gente entrar aqui, a gente vai ficar horas aqui. Bora para a próxima pergunta, da Natália, e vamos tentar ser mais objetivo, porque eu tenho algumas perguntas aqui, ó. A Natália pergunta assim, deixa eu achar a pergunta aqui, execução... a execução de uma obra em taipa demora quanto tempo em relação à convencional? Você tem essa estimativa, mais ou menos? Nossa, claro que tenho, Natália. Assim, essa casa que eu estou dentro aqui hoje, é a minha casa, ela tem 150 metros quadrados, todas as paredes de taipa de pilão foram feitas em 50 dias por 4 operários. Então, tenho muitas e muitas e muitas medições de obra. Muitas, mas muitas mesmo. Né? E, portanto, a velocidade de execução é impressionante. Até porque, no caso da taipa de pilão, quando eu faço para o cliente, quando eu levanto uma parede e ele olha, ele apaixona, porque a cor da terra, a textura da terra tem um apelo que nos toca a todos, independente de religião, de política, de sexo, mas toca a todos. É um material matriz, né? Um material básico, e toca a todos, todo mundo gosta. E, portanto, você sobe uma parede uma única vez e não volta mais nela. Então, você sobe e ela está acabada, está pronta. Eu acho que esse conceito é muito bonito, né? Porque eu acho muito pobre, a maioria dos arquitetos ignoram a matéria-prima que vai levantar as paredes e se concentram lá no final, no grafiato, né? na textura que a tinta... a textura... E por baixo daquele grafiato tem concreto, tijolo, argamassa. E pare e pense, todos esses materiais têm texturas. Né? E por que esse arquiteto não explora essas texturas? Por que não valoriza elas? A nossa ignorância é não saber explorar a competência do material. Você tem que saber explorar a competência. O tijolo baiano, assentado de uma forma interessante, ele fica lindo. Ele cria um ambiente bonito. Então, eu acho inconcebível o arquiteto ter preconceito com relação à matéria-prima. Sabe? É um absurdo você ter preconceito com relação ao concreto, ao tijolo baiano, à terra. É um absurdo. Isso denota uma completa falta de conhecimento. Né? E aí é onde você chega àquela conclusão. O arquiteto que constrói uma casa inteira e no final a textura que ele vai dar é da tinta, é do grafiato. É por isso que você vê essa monotonia imensa nos conjuntos habitacionais de classe rica, chamadas de condomínios. Você vê a mesma coisa com corzinhas diferentes. Então, é essa pobreza que me refiro. É a falta de conhecer a competência da matéria-prima. Eu vou até emendar aqui eu vou por aí, Natália. Sim. Eu vou até emendar aqui. Tem muito a ver uma pergunta com o que você está falando, Eduardo, que é o seguinte. Como desmistificar a taipa em relação... Como o Antônio está perguntando. Como desmistificar a taipa em relação a outros profissionais que, por desconhecimento, não aplicam essa tão importante técnica construtiva? Antônio, esses profissionais que não conhecem, eles acham que conhecem o que eles trabalham, né? Mas eu chego a pensar que
não cabe a nós fazer uma propaganda do material, até porque, veja bem, Antônio, nós estamos aqui conversando e o tema desse encontro é a taipa de pilão. Então, nós estamos conversando de um material milenar. O que eu quero dizer com isso? A muralha da China, em muitos pontos, construída com taipa de pilão, 2000 anos antes de Cristo. A cidadela de Xanchang, no Peru, sabe? Nos anos de 1700, 200 anos depois do Brasil ser descoberto, Mariana, Ouro Preto, antigos nomes desses locais eram Vila Rica, né? Essas localidades todas construídas com pau-a-pique, taipa de pilão, etc. Então, hoje e sempre, o que todos nós técnicos olhamos? Olhamos a competência do material, mas a gente olha isso quando percebe que o material tem durabilidade, que ele atravessa anos e anos e anos e anos respondendo, né? A gente vê muito claramente isso e todos nós, a gente se apoia nesses conceitos, né? O material bom é o que dura, é o que resiste, né? A gente, eu citaria aqui muitos materiais que explodiram e sumiram, né? Na construção civil, e explodiram e a mídia catou aquilo e divulgou e muita gente comprou e depois sumiu, né? Desapareceu do mercado. Então, como convencer? Nós já estamos convencidos. A construção com terra é vernacular, é milenar. Existem muitas e muitas comprovações disso, né? No Brasil e no mundo afora. Então, eu não tenho que provar. Eu tenho que fazer uma evolução desse material. Evolução em que sentido? Eu sei que ele trabalha bem nesse, naquele outro aspecto. Então, agora eu quero evoluir a questão estética. Então eu vou mergulhar numa questão de execução, da forma, do resultado. Eu vou mergulhar naquilo para obter um resultado estético que eu quero evoluir. Então a taipa de pilão é feita no pilão, à mão e tal. Mas espera aí, tem um compactador pneumático que o operário sofre menos. Então eu vou usar um maquinário. Eu vou misturar, não na enxada, mas com o maquinário que mistura. Isso é evolução. Isso é evolução. A evolução compete você aprimorar o que já funciona, sob o ponto de vista do que você quer evoluir. Estético, minimizar o esforço braçal do peão, né? Produzir com mais produtividade, mais velocidade. Então, evolução é isso. Evolução não é trocar a laranja por abacate. Você primeiro enxergar que funciona, é milenar, já está lá. Se eu pegar um avião hoje, eu vou lá na Muralha da China e está lá em pé. Se eu for a Ouro Preto, tem lá casas de 1700, né, construídas em taipa de pilão, estão lá, sobrados imensos. Então, a competência está provada. Eu quero evoluir, então, no que eu posso evoluir? Essa é a questão. Isso cabe a nós. É aí que eu entro na história da taipa de pilão. É assim que eu entro nessa brincadeira, querendo evoluir. Até estou desenhando formas que sejam mais leves para o operário levantar, uma altura alta, fazer uma parede de 5 metros. Estou desenvolvendo isso, tirando a madeira e usando estrutura metálica na forma. A evolução cabe a nós, com o recurso que hoje é oferecido, mas trabalhando e reforçando a competência desse material. É assim que eu penso. Perfeito. Né? Antônio, espero que tenha batido na trave a resposta. Bom, gente, a gente está encaminhando aqui para o final, já vai dar 1 hora de live. Tem a pergunta da Gabi também, é super interessante. Ela pergunta assim: construção de taipa é conhecida por ter botas e chapéu. Existe alguma NBR que possa ajudar a me nortear o dimensionamento e nas escolhas técnicas? Só para fazer um ponto aqui, para quem não entendeu o que ela disse, gente, tem esse ditado popular, né, que de bota e chapéu, porque a taipa de pilão, ela precisa, e inclusive é uma pergunta que eu tenho para te fazer, Eduardo, mas vou deixar mais para o final. Então, quando a gente fala de chapéu, é a cobertura, e quando a gente fala de bota, é proteger ela da umidade, porque é interessante a gente pensar, né, que tem uns estágios da terra, né? Então, e terra também, quando a gente fala terra, tem um nome científico, que é o solo, né? Corrija se eu estiver errado. E quando a gente umedece muito essa taipa, ela vai entrar no estado plástico, né? E aí isso vai ser um problema, porque ela vai perder resistência mecânica. Então, sempre falam isso. Então, precisa de chapéu e bota. Por isso que a Gabi está falando isso. Mas você quer que eu leia novamente, Eduardo, essa pergunta? Eu sei. Não, eu entendo. Tá. Boas botas e bom chapéu, né? E o João entrou num ponto muito importante. Esse termo é muito usado já há bastante tempo, inclusive na França,
no Vale do Rhône, na França, onde começou um grupo lá francês a estudar a taipa de pilão. Por quê? Porque uma das questões muito importantes na construção é a umidade, a água, né? É muito importante de você compreender, né? Em primeiro lugar, eu diria o seguinte: a umidade você não consegue barrar, porque ela está no ar, ela está no solo, ela está na chuva, ela está presente em todo canto. Então, como combater? Conduzi-la. Você tem que ter inteligência para conduzir a umidade para onde você queira, né? Então, pensando assim, quando eu faço uma parede, eu vou me preocupar com as botas, ou seja, o sapato dessa parede. Por quê? Porque eu vou tentar evitar ao máximo a umidade que sobe, chamada ascendente, né? Eu vou tentar evitar ao máximo. Imagina você vestir uma bota que tem água dentro. Imagina o que vai acontecer com o seu pé. Ele vai enrugar todo e vai encher de frieiras e feridas e bactérias e tal. O mesmo acontece com uma parede, seja do que for, que matéria-prima for. Então, a umidade ascendente, como eu vou conduzir essa umidade? Tá? Então, as boas botas significam exatamente isso, você criar um empecilho para a umidade que sobe. O bom chapéu significa o quê? O chapéu ele protege a gente do sol no olho e protege também da chuva na cara, né? No caso da parede de terra, o bom chapéu significa um beiral, um balanço de uma laje, uma proteção que evite que a chuva lave a parede, né? Lave a parede. Vale lembrar que esses conceitos de boas botas e bom chapéu são conceitos muito antigos, já de 1970, e que hoje existem, eu uso muito frequentemente, impermeabilizantes que fazem uma penetração na parede de terra e não uma película, e que dão uma impermeabilização absurdamente fantástica para a parede. Tá? Então, o chapéu, ele é importante por isso, evitar que a parede tome uma chuva de lavada, né? E a bota, é importante que a umidade suba. Agora, lembra do que eu falei? Saiba conduzir a água para extraí-la da sua propriedade, da sua obra. Extrair a água. Inclusive o Feng Shui, que eu comentei antes, tem uns estudos muito interessantes sobre as redes subterrâneas de água que criam uma influência energética na superfície. Existem estudos muito bonitos disso, e que é importante perceber, então, que a umidade ela precisa ser conhecida e controlada, né? Então, e essa vai ser uma pergunta recorrente dos seus clientes, recorrente, porque nós entendemos hoje que a gente consegue impermeabilizar uma casa, produtos caríssimos para impermeabilização, mas aí você olha e no pé da parede externa o cliente fez um vaso, ele plantou umas florzinhas, ele fez uma jardineira no pé da parede. Então, ele gastou uma imensidão em produtos de impermeabilização e fez uma floreira no pé da parede. Ou seja, ele plantou ali todas as bactérias, toda a umidade, e vai regar todo dia para ver a plantinha bonita. Então, essa questão da umidade é uma questão muito bacana, a gente conversaria muito tempo, e eu vou mostrar para vocês, o João vai me ajudar nisso. Perfeito. Super respondido. E para a gente finalizar, eu vou te colocar uma pergunta que eu acho que é importante, eu acho que todos têm, que é se dá para construir casas em taipa na cidade, na área urbana. O que você me diz? Nossa, eu fiz 71 casas, João, na minha vida de arquiteto, e todas elas são nas cidades. Não todas. Foi na fazenda, não foi na roça? Não. Inclusive, uma coisa que eu aprendi muito e que usei muito é que nos projetos em que eu desenvolvi o projeto, eu sempre projetava uma piscina, porque a minha primeira obra para iniciar a construção era cavar o buraco da piscina e tirar ali o material para construir a casa. Então, a grande maioria das minhas casas tem piscina, porque foi dali que eu tirei. Nos buracos de fundações, tirei a terra também e usei para fazer pedreiras. Eduardo, até uma curiosidade.
desculpa te interromper, mas teve alguma ocasião que você fez essa perfuração e o solo não foi, você não conseguiu corrigir o solo a ponto de construir essa casa e teve que tirar de outro lugar? Ô, João, hoje eu digo com tranquilidade e muita segurança. O único solo que não é utilizado para compactação é o solo orgânico. É o único solo devido à presença de muita matéria orgânica e devido à presença de muito espaço vazio por matéria orgânica. Espaço vazio que contraria o princípio da compactação. Quando você faz compactação, você cria um maciço. Essa é a ideia, é criar um maciço. E se você usa uma matéria-prima que tem ali material perecível, que vai apodrecer, você vai criar vazios ao longo do tempo. Então você não vai ter um maciço. Então você vai estar contrariando a regra número 1 de construir com terra, fazer um maciço, né? Então o único solo é o orgânico. Todos os outros solos, com exceção daquele solo preto, que é um solo de pântano, todos os solos são passíveis de correção. Por quê? Porque a matéria-prima do solo principal é a areia. É ela que cria a estrutura do maciço. A argila é um elemento fino que faz o preenchimento desses vazios do material grosso que é a areia. Então a argila, num determinado teor controlado, ela funciona muito bem e preenche os vazios do maciço. O que eu estou dizendo para você? Que um ensaio de laboratório vai te dizer exatamente qual o teor de areia e o teor de argila que você tem naquela amostra. E aí você corrige. Se tem muita argila, eu entro com areia. Se tem, né? Então, ou seja, só o solo orgânico e o solo preto não é viável. O restante é passível de controle e traço. Você monta um traço através de alguns ensaios. Eu estou preparando, João, e vou passar para você, passar para toda a sua comunidade, uma aula sobre como fazer os ensaios para determinar qual o solo bom, né? E são 6, 7 ensaios que você vai ver. Você vai fazer aí na sua casa e depois você vai falar, nossa, agora eu sei qual terra é boa para estar de pilão. Muito massa. Gente, então é isso, né, Eduardo? Eu queria convidar todo mundo, para quem não me conhece ainda, para seguir o perfil aqui. Se você quer fazer um projeto potente, segue a gente aqui, a gente vai te ajudar nisso. E convidar também a galera para seguir você, né, Eduardo? Convida o pessoal. Que legal, ó. Sejam bem-vindos. Eu estou iniciando minha vida aí na vida de live, coisa que eu tenho muito a aprender com o João, né? E eu quero mostrar para vocês não resultados apenas, mas quero mostrar processos. Eu quero mostrar para vocês como fazer. Esse é o meu objetivo. Eu estou aqui com uma lista aqui na minha frente e estou trabalhando em 7 propostas de deixar muito claro e deixar você muito ciente, né? Como fazer isso, como fazer uma forma, como saber se o solo é bom, né? Como fazer a cura da parede. São macetes importantes, né? Como desenvolver um projeto, né, João? Como eu mostrei já numa outra ocasião. Como desenvolver um projeto? Quando eu faço o projeto ou quando um outro arquiteto me contrata para construir o que ele projetou, né? Eu estou preparando todo esse material e pretendo, assim, trabalhar com isso e trazer isso à tona. Se você olhar no meu site, João, depois eu peço até que você divulgue para a tua comunidade, você vai ver que não é um site que está preocupado em mostrar o produto final. Ele está preocupado em mostrar como fazer. Você vai ver em todas as obras, fotografias de obras, operações, com a taipa, formas, o operário fazendo isso e aquilo. O meu objetivo é esse, né? Passar o como fazer. Legal. Só tô falando, a Gabi falou assim, sensacional aula, a Natália falou muito obrigado, aula muito rica. O Pascal, ele mandou várias mensagens, desculpa, Pascal. Pascal Odu? Isso. Pascal Odu, Pascal Odu é um belga maravilhoso que trabalhou comigo na Unimep há muitos anos atrás. Ele te cumprimentou e falou que eu acho que 1885, porque passou e eu não consegui recuperar. Bom, ele tá te mandando. Pascal Odu. A Lúcia também, parabéns. Ó, eu queria te falar também, Eduardo, que é muito... Lúcia é minha mãe, tá? Inclusive a minha mãe, no dia... Eu tenho que contar uma coisa pra vocês. Ela tá dando aqui aula de gigantes. Mãe, eu vou acolher, mas é minha mãe. Mas, de fato, Eduardo, você é gigante. E é interessante, só pra colocar, ela tava aqui no dia que eu participei da sua aula, e eu mostrei pra ela um pouquinho da live, né? Da sua live que eu participei. Da sua aula, né? E ela falou, nossa, que legal, não sabia que dava pra construir. E ela ficou encantada também. E quando você falou que o cliente... Opa, que legal!
E de fato causa esse encantamento na pessoa que é leiga, né? E eu achei isso muito interessante. Quando você falou, eu lembrei dela. Bom, Eduardo, eu queria falar que você é muito necessário, tá? Porque, de fato, eu estudo, eu gosto muito desse tema, mas eu nunca vi um arquiteto falando tão abertamente sobre processos. Eu participei da sua aula, você mostra o canteiro de obra, você abre o projeto, mostra o processo de montagem da folha, da execução, do canteiro, então isso é muito rico. Continua nessa jornada aí que a gente precisa muito de você. Gustavo, deixa eu ver aqui o que ele falou. Deixa eu ver, não vou conseguir falar o seu nome, mas eu acho que Gustavo e Rafael. É uma grande honra de ter sido aluno de um grande mestre. E o Pascal falando do grande mestre. Então é isso, né, Eduardo? Que legal. Essa turma é muito legal. Show. Maravilha. Então é isso, Eduardo. Muito obrigado. Queria agradecer também a todo mundo que ficou aqui com a gente até o final. João, eu conto com você e eu estou preparando também um arquivo de documentos e artigos e que eu quero começar a disparar esse material, né, no intuito de você ir divulgando isso para as pessoas ir lendo, construindo conhecimento também. Eu não pretendo esfriar, não, viu, João? Eu pretendo esquentar mais. Graças a pessoas como você, que me abrem esse puto espaço. Imagina. Né? É necessário. Bom, então é isso. Muito obrigado por aceito o convite novamente. Foi incrível. E é isso, gente. Até mais. Até a próxima. Valeu, obrigado. Tchau. Tchau.